Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Hoje é sexta-feira, dia de matemática, né? Que no caso vai abranger oficina de negócios e história. Então vamos lá, pessoal. A tia vai começar com a folhinha 1 de oficina de negócios, tá bom? Então pega a sua folhinha, tá? E acompanha a leitura com a tia aí. Bom, nós sabemos que oficina de negócios, né? Quando a gente fala em oficina de negócios, a gente está querendo dizer o quê, né? A gente está querendo mostrar para vocês que é possível criarmos situações no nosso dia a dia, seja pequenos ou grandes projetos, que possa gerar um tipo de lucro para a gente, né? E ao mesmo tempo tentar ajudar a resolver algum problema, né? Seja na comunidade, seja na nossa cidade. Então, o objetivo de oficina de negócio é esse: clarear a mente de vocês para um futuro promissor, né? Para que vocês sejam futuros adultos de sucesso, né? Empreendedores, donos dos próprios negócios. Então, na verdade, a oficina de negócios vem com esse intuito, ok? Então, hoje, em nossa aula de oficina de negócios, a gente vai estar falando sobre empreendedorismo, que eu já comentei com vocês lá atrás, quando ainda estávamos em aulas presenciais, o que é, mas vamos relembrar. O que é o empreendedorismo? É o estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto. Então, você vai criar alguma coisa, né? Algum projeto, alguma pequena empresa que vai te gerar alguma coisa. E esse projeto, né? Pode ser técnico, científico ou empresarial, né? Esse termo tem origem na palavra empreender. E o que significa empreender? Significa realizar, fazer ou executar. Então você vai estar sempre em atividade, nunca vai estar parado. Para ser um empreendedor de sucesso, é preciso que você. Então, o que você precisa ser? Como você precisa agir para você ser um grande empreendedor, para você ser um empreendedor de sucesso? Nós temos aqui algumas dicas. Número 1, defina seus objetivos. Então, pense onde eu quero chegar, né? O que eu quero para minha vida. Então, assim que você tiver isso estabelecido, você já está criando aí o seu objetivo. 2. Identifique suas principais qualidades e habilidades, né? Então, por exemplo, se eu, Amanda, não sei cozinhar, eu não posso abrir um restaurante, né? Porque aí eu não vou ter sucesso. Por quê? Porque eu não tenho essa habilidade de cozinhar bem. Então, a gente tem que ter definido também o que a gente sabe ou não fazer. Então, por exemplo, se eu sei decorar muito bem uma festa, eu posso trabalhar com decoração de festa, eu posso abrir uma empresa de decoração de festa. Agora, se eu não sei decorar, eu vou abrir uma empresa para quê, né? Sobre isso, porque aí não vai ter sucesso. Então, a gente tem que sempre ter em mente as nossas habilidades. 3. Faça pesquisas de mercado. Então, quanto menos concorrência você tiver, de mais sucesso será o seu negócio, né? Então, se você fizer uma pesquisa, por exemplo, nesse bairro aqui não tem tantas empresas, né, relacionadas a isso que eu quero abrir. Então, eu vou fazer minha empresa nesse bairro, porque aqui tem menos concorrência, então mais pessoas vão vir me procurar. E assim por diante. Tem que fazer uma pesquisa de mercado. E também pesquisar assim, se isso realmente é um negócio lucrativo ou não. 4, que está desse ladinho aqui, ó. Nunca pare de crescer e se desenvolver. Porque o que acontece? Um grande erro que acontece na vida das pessoas que entram no ramo empresarial é assim, depois que eles começam a ter lucro, eles param, eles não inovam. E isso faz com que eles se estabilizem. Então, isso é ruim para os negócios. Então, tem que estar sempre procurando novas alternativas, novos produtos, inovação, né? Para você poder atrair mais clientes ainda. 5. Sonhe alto e vá atrás do seu sonho. Então, eu uma vez ouvi uma frase que o ser humano ele nunca sonha com aquilo que ele não pode realizar. E essa frase ela é muito significativa. Então, se você sonha alto, se você sonha, sei lá, em ter bastante dinheiro, em ter sua própria loja de roupas, em, sei lá, ter uma loja de animais, você tem que sonhar? Tem, mas você também tem que correr atrás dos seus objetivos.
né? Então você não pode ficar esperando cair do céu. Você tem que correr atrás, tem que estudar, tem que batalhar para você poder realizar o seu sonho, tá bom? E o 6. Apaixone-se por aquilo que você faz. Se a gente faz aquilo que a gente não gosta, a gente não põe amor naquilo. Então, vai ter uma hora que aquilo não vai te satisfazer mais. Só o dinheiro não vai ser suficiente. Agora, se você faz aquilo que você ama, o dinheiro é só uma parte daquilo. Você faz aquilo com prazer, você faz aquilo com satisfação. Então, você tem que fazer aquilo que você gosta de fazer, tá bom? Para você se sentir uma pessoa realizada. Então vamos lá. De acordo com o que aprendemos agora, responda o que se pede. Então vamos lá agora para as nossas atividades. Só lembrando que algumas das questões aqui, né, por exemplo, a primeira, a segunda e a terceira, e a quinta, você vai encontrar na própria folhinha, tá bom? Então é só você voltar no texto, você reler essa folhinha, né, a primeira parte, que você vai conseguir responder perfeitamente caso você tenha dúvida, tá bom? Mas se por acaso ainda assim você não conseguir, você tem a tia para tirar sua dúvida, tá bom? É só ir lá no grupo e mandar um áudio para mim ou um videozinho que a tia vai estar explicando para você. Então, olha só. A primeira questão, o que é empreendedorismo? Nós falamos sobre isso, né? Tá lá no nosso textinho. 2. Com base na informação acima, um projeto de um empreendedor pode ser o quê? Então, lá na primeira parte da nossa folhinha, no segundo parágrafo, no segundo não, ainda no primeiro parágrafo, está dizendo que um projeto ele pode ser de 3 tipos. Que tipos de projetos são esses? De empreendedorismo, né? Vai lá e coloca aí cada um num retângulo, tá bom? 3. Escreva o que significa empreender. Então, também tá lá no textinho, né? Tem 3 significados aí diferentes, que na verdade meio que tem o mesmo sentido. Então, coloca aí os 3. 4. Você gostaria de ser um empreendedor de sucesso? Você gostaria de ter lucro, ter dinheiro com alguma coisa, realizando algum projeto que você goste? Então você vai responder para mim aí. Então vamos lá. O que gostaria de fazer? Como? Com o que gostaria de trabalhar? Conte-me seus planos. Então, pode ficar tranquilo que a tia não quer saber para contar para ninguém, não. A tia só quer saber para ver se você realmente entendeu o que é empreendedorismo, se você realmente já tem uma meta estabelecida aí para o seu futuro, tá? Então, é só para você me contar mais ou menos como são seus planos. Eu sei aí que tem alguém na nossa sala que quer ter uma grande loja de roupas, não é verdade? Quer ter sua própria grife. Então, a tia sabe aí mais ou menos quais são os planos de vocês. Então, vocês vão expor nessas linhas aí da questão 4 que planos são esses, tá bom? Conta com carinho. E quinta questão. Cite 3 coisas que um empreendedor de sucesso precisa fazer para alcançar seus objetivos. Eu li 6 delas para vocês. Então, vocês vão escolher 3 que vocês considerarem mais importantes e vão colocar aí para mim na questão 5, tá bom? E um recadinho aí no final da folha. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Então, a tia quer no fundo do coração que você seja uma pessoa assim de grande sucesso, tá? Lá na frente, tá bom? Então, todo o sucesso do mundo para você. Então, pessoal, essa foi a nossa folhinha de empreendedorismo, bem facinha, bem molinha, né? Para essa sexta-feira aí terminar com chave de ouro. E agora nós vamos lá para a história, na página 151, tá bom? Pra gente poder falar sobre um assunto que a tia já deu uma introdução ontem, que são os diferentes jeitos de viver. Tá bom? Então, pega o seu livro de história aí, na página 151 e acompanha a leitura comigo. Diferentes jeitos de viver. Qual é a ideia? Então, nós temos aqui 3 imagens que já estão falando sobre culturas diferentes, não é verdade? Então, olha só. Criança Guarani Kaiowá, acredito que seja assim que se pronuncie, que vive na aldeia Sassoró, no Mato Grosso do Sul. Então, pode perceber que é uma criancinha indígena, né? Nessa primeira imagem aqui. Grupo folclórico português, nessa segunda imagem. E
Grupo de capoeira em Salvador, na Bahia. A gente percebe aqui 3 culturas totalmente diferentes umas das outras, tá? Mas como eu disse ontem, que precisa ser respeitada sempre. Vamos lá. A identidade brasileira é formada por povos vindos de diferentes partes do mundo. Então, o nosso Brasil ele foi colonizado pelos portugueses, né? Os portugueses ficaram aqui e tal, descobriram que eles estavam no Brasil e aí colonizaram nossas terras. Mas a gente sabe que quando eles chegaram aqui já tinham os indígenas, né? E também, depois que o tempo foi passando, outros povos de outros países foram vindo para cá. Então, o que acontece? O nosso Brasil ele tem uma cultura assim muito diversificada por conta disso, porque vários povos de vários países foram vieram para cá para poder trabalhar, né, para poder serem donos de terra e aí para terem um futuro melhor, né? E a cultura deles, né, eles vieram trazendo também. Então isso fez com que a cultura do Brasil fosse bastante variada, bastante diversificada, tá? As imagens acima representam povos que contribuíram para a formação da cultura brasileira. Os indígenas, né, os portugueses e, no caso aqui, o pessoal da Bahia, né? Que povos são esses e como influenciaram na nossa forma de viver? Então, os povos foram esses que a tia já mencionou, né? Que no caso aqui, a primeira imagem é os indígenas, são os indígenas, depois os portugueses, e no caso aqui, tá falando de um grupo de capoeira. No caso aqui, são pessoas de Salvador, na Bahia, né? A Bahia que é um estado brasileiro. Só que é o seguinte, a capoeira, ela veio com os escravos, né? Africanos, quando eles vieram para cá. Então, essa capoeira aqui no caso é uma influência africana. Então, os 3 povos, né, que iniciaram, vamos dizer assim, a cultura brasileira são os indígenas, os portugueses e os africanos, tá bom? Então, gostaria que vocês grifassem aqui embaixo, ó, de a identidade brasileira até mundo. A primeira linha, grifem a primeira linha aqui, tá bom? Porque é importante. Vamos lá. O jeito de viver dos indígenas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que vivem os indígenas, os índios. Para aprender. Ao chegarem ao Brasil, os portugueses pensaram que haviam atingido o paraíso, pois encontraram homens e mulheres vivendo em contato direto com a natureza, rica em árvores, rios, frutos, peixes e aves. Eles estranharam os costumes dos indígenas, pois estes andavam nus, obtinham da natureza tudo aquilo que precisavam para satisfazer suas necessidades, além de falarem uma língua muito diferente das que os europeus conheciam. Então, ó, tudo do universo indígena era totalmente diferente do universo português, tá? Então, por isso que a gente está falando aqui em 2 culturas diferentes, em 2 jeitos de viver diferentes. Atividades sobre esse pedacinho aí. Antes da gente ir para as atividades, eu gostaria que vocês grifassem essa parte que eu acabei de ler, porque ela também é importante. Fala um pouquinho da cultura indígena, ó. Como, por exemplo, que eles tiravam tudo da natureza para poder sobreviver, que eles andavam nus, né? Então, tudo isso aí faz um pouquinho parte da cultura dos indígenas. Então, agora vamos para as atividades. Número 1. Leia um trecho da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, que escreveu para o rei de Portugal a respeito de sua impressão nos primeiros contatos que os portugueses tiveram com os indígenas, quando chegaram ao território brasileiro em 1500. Em seguida, responda as questões a seguir. Então, Pero Vaz de Caminha, ele era escrivão do rei de Portugal, né? Então, ele tinha uma função. Ele tinha que registrar por escrito tudo aquilo que ele estava vendo. Inclusive, essa carta Pero Vaz de Caminha, ela é uma carta gigantesca. Ela tem muitas e muitas páginas. E ali ele fazia como se fosse um relatório de tudo que ele estava vendo, de todas as impressões que ele estava tendo dessa nova terra, tá? Para que o rei de Portugal ficasse a par de tudo. Então, vamos lá. Aqui nós temos um pedacinho da carta, tá bom? A feição deles é parda.
algo avermelhada, de bons rostos e bons narizes. Em geral, são bem feitos, andam nus sem cobertura alguma, e nisso são tão inocentes como quando mostram o rosto. Ambos, os dois, traziam um lábio de baixo furado, né? O lábio de baixo furado, como se fosse alguma coisa que eles colocavam aqui no lábio inferior, né? Sei lá, como um ritual. Onde eu parei? E metido nele um osso branco. Então, eles metiam um osso branco aqui. E um deles trazia uma espécie de cabeleira feita de penas de aves amarelas, né? São os famosos cocares. Fomos assim diretamente à praia. Ali acudiram logo cerca de 200 homens, todos nus e com arcos e flechas nas mãos. Trocavam arcos e flechas por sombreiros e carapuças de linho ou por qualquer coisa que desejasse dar-lhes. Então, eles faziam trocas por qualquer coisa que os portugueses queriam dar a eles, né? Então, por exemplo, se os portugueses queriam dar carapuças, eles trocavam pelos arcos e flechas, porque eles não sabiam o que era aquilo. Então, nós vimos que nós temos algumas palavrinhas aí que estão mais pretinhas. E essas palavrinhas pretinhas, vocês vão ter que pesquisar o significado delas, tá bom? Aí na questão 2, ó. Pesquisa o significado das palavras destacadas na carta de Pero Vaz de Caminha. Então, o que significa parda, o que significa sombreiros e o que significa carapuças, tá? Vocês vão pesquisar, pode ser no dicionário, tá bom? O que significa cada uma dessas palavras. 3. Sublinhe a parte do texto em que Pero Vaz de Caminha descreve fisicamente os indígenas. Então, tem uma partezinha aqui no nosso textinho da carta de Pero Vaz de Caminha em que ele está descrevendo como são os indígenas. Então, vocês vão identificar, né, como ele está identificando os indígenas, como os indígenas são, né, como eles se vestiam, tal, como que era o rosto deles, e você vai grifar, tá bom? Na carta. Quarta questão. Como Pero Vaz de Caminha descreve a reação dos indígenas quando os portugueses chegaram ao território? Então, também aqui na carta de Pero Vaz de Caminha, né, ele está descrevendo como que os indígenas reagiram. E aí você vai ler lá e vai reescrever aqui, tá bom? Quinta questão. Durante os primeiros tempos de ocupação portuguesa, o modo de viver dos indígenas foi registrado por muitas pessoas. Leia parte do relato escrito por Frei Vicente do Salvador e preencha as lacunas com as palavras que estão no quadro. Então, como que os indígenas viviam naquela época? Vocês vão completar todo esse quadrinho com essas palavras aí, ó. Casais, redes, aldeias e fogo, tá bom? Vamos lá. Os índios vivem em... Então, onde que eles vivem? Então, os índios vivem em... Aí você vai escolher uma palavrinha e vai completar aí. Que fazem cobertas de palma. As casas são tão compridas que moram em cada uma 70 ou 80 o quê? A noite toda tem o quê? Para se aquecerem, para se aquentarem, né, no caso. Porque dormem no ar e não tem cobertores nem vestido. Quando é hora de comer, se ajuntam os do rancho e se assentam em cócoras. Mas o pai da família deitado na rede e todos comem em um alguidar. Aqui chamam cuia. Não moram mais em uma aldeia em que quando lhes não apodrece a palma dos tetos das casas, que é o espaço de 3 ou 4 anos, e então o mudam para outra parte. Então, aí vocês vão ler esse trechinho, né, da carta do Frei Vicente do Salvador e vão preencher as lacunas com as palavrinhas do quadro, tá? Vamos lá. E o que significa alguidar? É vaso de barro
em forma de tronco de cone invertido. Então é onde eles se alimentavam, é como se fosse um pequeno tipo de prato fundo para eles poderem se alimentar. Cócoras, com os joelhos dobrados, sentado sobre os calcanhares. Então é quando eles ficam abaixadinhos, né, no chão comendo. Abaixados não, apoiados sobre as pernas, né? Palma é a folha da palmeira, né? Onde eles colocam para ser os telhados das ocas, onde eles vivem, tá? Então, pessoal, tentem fazer essa atividade aí com cuidado, com calma. E se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a tia através das mensagens lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor, espero que vocês consigam realizar as atividades. E eu tô aqui para qualquer coisa, tá bom? Então, um beijo para vocês. Daqui a pouquinho a tia Amanda vai estar postando os gabaritos, né, das páginas dessa semana. E eu espero que vocês tenham acertado tudo, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Beijinho, pessoal.